Bem-vindos a Ducascope TV. A economia brasileira continua em queda e sem uma posição definitiva em relação ao governo, será que o país irá se recuperar? Nosso convidado de hoje para falarmos sobre o assunto é Miguel Sanches Martínez, pesquisador do NIESR. Miguel, a economia brasileira se tornou menos estável em função da eleição e da instabilidade política? Nós vimos as recentes manifestações contra o aumento nos preços de transportes e as queixas sobre os esforços do governo para a organização da Copa do Mundo, enquanto as desigualdades sociais continuam altas. Na verdade, a Copa do Mundo e suas repercussões não impulsionaram a demanda doméstica de forma tão significativa como o esperado. Portanto, as manifestações foram justificadas. O período que antecede as eleições geralmente é mais instável, e especialmente neste caso, com dois candidatos com planos econômicos tão diferentes, pelo menos teoricamente. Caso a Dilma vença, os analistas acreditam que a tendência atual continuará, com a presença significativa do Estado em todos os setores da economia. Por outro lado, as pessoas veem a vitória de Aécio Neves como a abertura de um cenário mais favorável ao mercado, onde o investimento empresarial e a iniciativa privada em geral serão favorecidos. No entanto, as medidas necessárias são muito ambiciosas com viabilidade política duvidosa, pelo menos no curto prazo. Dito isto, os problemas econômicos do Brasil parecem, na minha opinião, estar profundamente enraizados e, portanto, sem relação com o ciclo eleitoral. Nesse sentido, a situação econômica sombria atual é consequência da queda do sentimento dos negócios e dos consumidores, que necessita de reformas estruturais decisivas para que possa ser restaurado. Sem dúvida, a incerteza em torno das eleições colabora, mas temos observado uma queda nos indicadores de confiança por muito tempo. O FMI reduziu as perspectivas de crescimento econômico do Brasil em 2014 para 0,3%, o que poderia ser o menor crescimento para a economia brasileira desde 2009. Isso significa um futuro difícil para o Brasil? Nós também revisamos para baixo nossa perspectiva de crescimento econômico para este ano e o próximo, e ao mesmo tempo elevamos nossa projeção de inflação. Isso significa que a economia brasileira se encontra em uma situação de estagnação, com crescimento muito baixo e alta da inflação. Este é um sinal de que o país necessita de medidas que eliminem os gargalos de infraestrutura, aumentando a produtividade e promovendo o crescimento do emprego. Se o governo não implementar essas medidas cruciais, o investimento e a demanda doméstica não vão se recuperar de seus atuais níveis baixos. E esse futuro difícil, como você mencionou, poderia se materializar. O Banco Central deveria manter a taxa básica de juros, que está no nível mais alto em mais de 2 anos? Existem razões para acreditar que as expectativas de inflação atualmente não estejam ancoradas, o que significa que o Banco Central precisa ganhar credibilidade para gerenciar as expectativas de inflação. Em princípio, isto requer uma postura independente do Banco Central, que envia uma mensagem clara de que eles estão empenhados em manter a inflação na faixa de 2,5% a 6,5%. Isso implica que eles podem parar de tentar reduzir as taxas em um esforço para apoiar a economia, uma vez que isso poderia comprometer ainda mais sua credibilidade, tornando-os incapazes de controlar as expectativas de inflação. Nós acreditamos que o Banco Central não deve reduzir a taxa de juros no curto prazo até que a inflação seja reduzida para cerca de 4,5%. Obrigada pela participação, Miguel. Isso é tudo por hoje, mas continuem conectados a Ducascope TV para mais notícias.